Bom dia, boa tarde e boa noite. Conforme combinado, tá, com os alunos e as alunas do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a disciplina obrigatória chamada Estudos de Linguagens, tá? Eu estou gravando as aulas, tá? Estou gravando as minhas falas para que elas sirvam de orientação para as leituras propostas para este semestre, tá bem? Hoje eu farei uma preleção, farei falas sobre o capítulo Quem Pode Falar, do texto do livro Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, de Grada Quilomba. Primeiro, quem é Grada Quilomba? Grada Quilomba, ela é psicóloga, é escritora, é também artista plástica portuguesa, tá? Mas ela já está na Alemanha desde 2008. Lá ela fez o seu doutorado com bolsa de estudos do governo alemão, tá? E este texto, denominado Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano, tá? É a tradução em língua portuguesa dessa tese, que foi escrita em língua inglesa. Bem, então, para que vocês se situem, quem é essa mulher? De onde ela vem? Ela é portuguesa, ela é negra, tá? E ela está na Alemanha já há algum tempo. Para este esta edição brasileira, tá? Que foi publicada no Brasil pela Cobogó em 2019, ela escreve uma carta da autora à edição brasileira, na qual, nessa carta, além de historiar de um modo breve esse percurso na Alemanha, tá? E o percurso da escrita da sua tese, ela também vai pontuar alguns conceitos que são bastante importantes para a leitura do seu livro. Tá? Eu vou falar a partir de agora em livro, não vou falar mais em tese, tá? Porque eu estou usando um livro publicado em língua portuguesa no Brasil, não estou me referindo diretamente à tese, está bem? Dois conceitos bastante significativos e que antes de eu ingressar no capítulo, tá? Que merecem a minha leitura e que depois também merecem que vocês tenham acesso ao texto completo da Grada Quilomba, desculpem, são esses dois conceitos são sujeito e objeto, tá? Eu vou ler o conceito de sujeito que ela nos propõe. No original inglês, o termo subject não tem gênero. Esse é o primeiro apontamento extremamente importante. No entanto, a sua tradução corrente em português é reduzida ao gênero masculino, o sujeito, sem permitir variações no gênero feminino, a sujeita, ou nos vários gêneros LGBTQIA+, sujeitos com S, tá? Seriam identificados como erros ortográficos. É importante compreender o que significa uma identidade não existir na sua própria língua, escrita ou falada, ou ser identificada como um erro. Isso revela a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa e a urgência de se encontrarem novas terminologias. Por essa razão, opto por escrever esse termo em itálico, sujeito. Então, vocês devem ter reparado, e se não repararam, durante a leitura do capítulo aqui, sobre o qual eu estou falando, tá? Sujeito sempre vai aparecer em itálico, por conta dessa vamos dizer assim, dessa questão de gênero que na língua portuguesa não existe, tá? Porque vocês, pelo menos, eu me lembro de que quando as pessoas usavam a sujeita, quando falavam a sujeita, inclusive muitas pessoas que eu conheci, tá? Usavam aquela sujeitinha, tá? É um termo pejorativo. Então, veja, quando nós usamos em língua portuguesa, tá? Pelo menos aqui no Brasil, e de uma região de onde eu vim e que eu ouvia as pessoas falarem isso, tá bem?
só existe o sujeito. Quando o sujeito se torna feminino, na forma de se utilizar a sujeita, então há uma intenção pejorativa, e a sujeitinha pior ainda. Tá? Então, vejam, ela não fez essa consideração que eu fiz, porque talvez, isso eu não sei de fato, se em Portugal, talvez em Portugal, no português de Portugal, não haja esse tipo de referência à mulher, aquela sujeita. Tá? Mas aqui no Brasil, eu imagino que em algumas regiões existe. Tá? Eu nasci, fui criada no interior de São Paulo e eu ouvia com uma certa frequência essa expressão. Tá bem? Agora, objeto. Object, assim como subject, é um termo que não tem gênero na língua inglesa. No entanto, a sua tradução corrente em português é também reduzida ao gênero masculino, o objeto, sem permitir variações do gênero feminino, a objeta, ou nos vários termos LGBTQIA+, as objects, alguma coisa assim, expondo mais uma vez a problemática das relações de poder e violência na língua portuguesa e a urgência de se encontrarem novas terminologias. Vejam, aqui a proposição da Grada Quilomba, que é uma proposição bastante, eu penso, corrente hoje, tá? É que se modifique não somente as relações, que se modifiquem não somente as relações, mas uma semântica em relação a esses modos de tratar, esses modos de dizer, esses modos de usar a língua. Não basta termos posições mais vanguardistas ou posições mais abertas para determinadas situações. É preciso também que o nosso vocabulário, que as expressões que nós utilizamos, também demonstrem isso. Tá? Então, isso é importante. E a língua portuguesa, vocês devem acompanhar, porque tem a maioria de vocês, a maioria dos nossos alunos e alunas aqui no PPJAL são da área das letras, não? Vocês devem acompanhar alguns debates que se criam em torno da questão de usar todes e todas, todos, todas e todes, tá? E os mais diversos argumentos a favor ou contra a questão. Bem, então, vejam, a Grada Quilomba está falando, tá, sem referir-se nominativamente ou explicitamente a esse tipo de discussão que nós temos aqui no Brasil hoje, tá bem? Voltando à questão do objeto. Além disso, parece-me importante lembrar que o termo object vem do discurso pós-colonial, sendo também usado nos discursos feministas e queer, para expor a objetificação dessas identidades numa relação de poder. Isto é, identidades que são retiradas da sua subjetividade e reduzidas a uma existência de objeto, que é descrito e representado pelo dominante. Reduzir o termo à sua forma masculina revela uma dupla dimensão de poder e violência. Por ambas as razões, opto por escrever este termo em itálico, objeto. Então, vejam, ela vai usar sujeito e objeto durante todos os seus textos, todos os capítulos que compõem esta obra, tá? Em itálico, porque em língua portuguesa não há a possibilidade, vamos dizer assim, como em inglês, que ela disse anteriormente, de não haver o gênero, tá? E como em língua portuguesa o gênero masculino é predominante, tá? Isso é uma demonstração de poder e violência, eu repito o que ela disse. Então, grafar esses termos em itálico, significa reconhecer que eles estão fora da dimensão daquilo que ela pensa, daquilo que ela nos propõe como um novo modo, uma nova alternativa para tratar os temas com os quais ela lida. Bem,
Além dessas duas expressões, né, outras expressões como outro, outra, negro, negra, mestiço, mestiça, mulato, mulata, escravizado, escravizada, subalterno e subalterno também aparecem nessa carta. Tá? Eu não vou lê-los porque aqui eu me estenderia numa discussão que não é a que eu pretendo levar hoje, tá? As falas que eu pretendo ter hoje, mas, como eu disse para vocês, espero que vocês tenham acesso à obra completa, Sagrada Quilomba, esse texto completo, para que vejam as várias nuances com as quais ela lida. Bem, vocês devem ter notado, pela leitura, tá? Vamos lá agora para o capítulo que eu propus. Tá? Quem pode falar? Falando do centro, descolonizando o conhecimento. De cara, nós percebemos, tanto pelo o título, quem pode falar, depois o subtítulo, pode a subalterna falar, que está entre aspas, e a referência aí explícita a Gayatri Spivak, tá? Com o texto, pode a subalterna falar, tá? Na verdade, na língua portuguesa, no português do Brasil, o texto foi traduzido como pode o subalterno falar, tá? Aqui, como ela vai lidar com mulher, a Grada Quilomba vai trabalhar com mulheres, tá? Ela vai fazer a pergunta, pode a subalterna falar, tá? E a resposta já vem, não. Tá? Até bem recentemente, eu fazia assim, pode a subalterna falar? Poder, ela pode. Ou pode o subalterno falar? Poder, ele pode. Mas ele será ouvido? Tá? A partir da leitura da Grada Quilomba, que eu fiz não somente para esta aula, para estas falas, mas para outras ocasiões, eu, vamos dizer assim, tive uma outra perspectiva do que é essa fala. Tá? E a perspectiva que eu passei a assumir é a perspectiva que nos é proposta pela Grada Quilomba. Bem, eu vou ler alguns trechos e vou trazer outros textos para conversarem com o texto da Grada Quilomba. Tá? Então, vamos lá. Na página 47, está escrito o seguinte: Spivak usa a imolação de viúvas na Índia como um símbolo da subalterna. A viúva indiana, argumenta, é encarcerada dentro do colonialismo e do patriarcado, situação que faz com que seja quase impossível para ela ganhar voz. O ato de queimar a viúva na pira funerária de seu marido recém-falecido, continua Spivak, confirma que ela está ausente como sujeito. Se ela está ausente como sujeito, ela é objetificada. Ah, aqui não, a Grada Quilomba não vai usar o termo objeto para reconhecer essa mulher imolada, tá? Essa viúva imolada, mas eu vou tomar aqui a liberdade de tratar da objetificação dessa mulher. Tá? E ela vai ser, veja, ela vai usar aqui, ela é encarcerada tanto dentro do colonialismo quanto dentro do patriarcado. Por quê? Dentro do patriarcado, quer dizer, faz parte das tradições de determinada casta indiana, eu imagino que fazia, tá? O texto da Spivak vai retomar questões lá das décadas de 1930, 1920, 30, tá? Século XX, né? Então, ela, dentro daquela sociedade, então as viúvas seriam imoladas depois da morte de seus maridos, e por outro lado, os ingleses colonizadores, tá? Os invasores, eu vou chamar aqui de invasores do território da Índia, tá? Eles tratavam essa sociedade por conta desse sacrifício de outros com com a adjetivação de bárbaros, de selvagens e coisa que o vale. Tá? Nós não podemos negar que essa prática patriarcal da imolação das viúvas é selvagem, ela é alguma coisa que, vamos dizer assim, objetifica e destrói posteriormente o corpo feminino e os desejos, as ambições femininas, mas eles fazem parte daquela cultura, faziam parte daquela cultura, tá? Que foi desrespeitada
em vários níveis, em várias das suas opções, em várias das suas seus modos de ser e de estar dentro daquele lugar, tá? Foram desrespeitados. Então, o colonizador, quando faz esse tipo de comentário, nossa, isso é bárbaro, nossa, isso é selvagem, ele não enxerga a sua própria ação, que é tão selvagem quanto, que é tão bárbara quanto, que está mais ou menos no mesmo nível, porque eles não sacrificaram só mulheres, eles sacrificaram homens, mulheres, crianças, eles sacrificaram a língua, eles sacrificaram as várias culturas milenares em circulação. Então, vejam, a mulher acaba aí, no texto da Spivak, e nesse primeiro momento de comentários da Grada Quilomba, tá? Ela acaba sendo duplamente encarcerada, duplamente objetificada, tanto pela cultura local, cultura indiana, quanto a cultura de fora. Tá? O colonizador, ele defendia, vamos dizer assim, defendia, ele atacava esse tipo de comportamento, esse tipo de modo vamos dizer assim, estabelecer a relação entre homens e mulheres, maridos e mulheres nesse lugar, mas ele fazia outras coisas também que eram tão nefandas quanto isso. Tá? E esse ser, esse sujeito, mulher, tá? Essa sujeita, esse sujeito que vai ser objetificado, vai ser submetido a um duplo, tá? A um duplo encarceramento, a um duplo silenciamento dentro desse lugar. Tá? Ainda sobre, nessa página 47, a teórica, ou seja, Spivak, em vez disso, refere-se à dificuldade de falar dentro do regime repressivo do colonialismo e do racismo. Tá? Então, vejam, é aquela parte que eu falei que eu pensava algo diferente. Tá? Ela pode falar, a subalterna. O subalterno pode falar, mas não significa que ele vai ser escutado ou que o que ele vai falar está sendo falado em nome de si mesmo, em nome da sua sociedade, em nome dos seus pares. Por vezes, esse sujeito, ele acaba replicando, ele acaba... eu não sei, eu não me lembro onde eu vi essa alegoria, mas uma coisa meio de ventrículo, né? Que é aquele manejador de bonecos, né? Que eu acho bastante terrível, eu tenho um certo medo daquilo, tá? Em que alguém manipula um boneco, tá? E parece que o boneco fala, e ele fala as coisas que aquele outro sujeito quer falar, mas por vezes não pode falar. Então, tem essa coisa manipuladora da fala desse outro sujeito, tá? Por isso, a ideia de que, por isso, pode o subalterno falar? Falar ele pode, mas o que ele fala, como ele fala, para quem ele fala, ele vai ser escutado? São várias questões que se colocam a partir dessa pergunta. Tá? Aí, ainda aqui na Grada Quilomba, alguns anos mais tarde, foi formulada uma questão similar no contexto alemão. Sprit de Subalterne Deutsche, tá? Quer dizer, ela vai traduzir como assim, subalterno fala alemão, né? Aqui não tem o modalizador, pode o subalterno falar alemão, mas tem parece que eu não conheço esse texto, tá? Esse texto aqui, ele está em alemão, não tem tradução em português, mas seria bastante interessante, né, que nós conhecêssemos para perceber como isso, como essa proposta da Spivak é recebida na Alemanha, tá? Como eles vão tratar, porque aqui, quem conhece o texto todo da Grada Quilomba,
ela vai trabalhar com mulheres negras na Alemanha, mulheres que ou imigraram para lá, ou são alemãs, filhas de pais ou de mães africanas, tá? E como esse estar, como é viver em determinados lugares essa negritude na Alemanha. E também a própria experiência dela, Grada Quilomba, na universidade e em outras situações, mas principalmente na universidade, tanto no tempo em que ela fez o doutorado, quanto, imagino, eu não procurei, mas eu imagino que ela ainda, ela mora na Alemanha ainda, e que ela seja professora em universidades alemãs ainda hoje. Bem, uma outra questão, tá, que a Grada Quilomba coloca, e a partir de outras estudiosas do mesmo tema, é o seguinte: esse posicionamento, argumenta Benita Perry, delibera a surdez para a voz nativa, onde ela pode ser ouvida, e atribui um poder absoluto ao discurso dominante branco. Grupos, aí há uma premissa, e é interessante, aliás, ela coloca aqui que são duas premissas que dizem que esse subalterno, tá, ele teria uma voz menos adequada, uma voz, vamos dizer assim, não tão altissonante assim como se desejaria para ser ouvido. Então, veja, são duas proposições. A primeira, que os grupos subordinados se identificam de modo incondicional com os poderosos e não têm uma interpretação independente e válida da sua própria opressão e, portanto, não podem falar. Eu não sei se hoje, tá? Estou falando hoje, século XXI especialmente a partir dos anos, vamos lá, 2010, pensando no Brasil, ou até um pouco antes, tá? Se essa assertiva pode, ela é válida, tá? Porque hoje os sujeitos subordinados, as mulheres subordinadas, eles estão falando não só nos lugares em que há uma visibilidade dada, por exemplo, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pela própria universidade, mas eles estão falando em outros lugares onde as relações são mais comezinhas, em que a coisa acontece no dia a dia, em que situações, por exemplo, racistas acontecem no dia a dia. Uma outra questão é a ideia de uma subalterna silenciosa. Em segundo lugar, a ideia de uma subalterna silenciosa pode também implicar a alegação colonial de que grupos subalternos são menos humanos do que os seus opressores e são, por isso, menos capazes de falar em seus próprios nomes, né? Quer dizer, essas duas propostas, elas vêm dos colonizadores, elas vêm daqueles que, graças a várias formas de poder e de violência, vão passando por cima desses sujeitos. Tá? Ainda nessa linha, tá? No entanto, ela vai dizer o que eu disse anteriormente: grupos subalternos colonizados não têm sido nem vítimas passivas, nem tampouco cúmplices voluntários ou voluntárias da dominação. Tá? E aqui, no parágrafo seguinte, no entanto, Spivak alerta os críticos pós-coloniais contra a romantização dos sujeitos resistentes. Aqui eu me lembrei de uma personagem que vocês devem conhecer, tá? Todos e todas vocês devem conhecer. Tá? Ela está presente na literatura brasileira desde a década de 30, 40, que é a tia Anastácia, a personagem que circula também pelo sítio do Papau Amarelo, tá? O universo criado pelo escritor brasileiro Monteiro Lobato. Tá? É interessante que ela não tem história. Assim,
todo mundo tem lá um parente, tem a dona Benta, que é a avó das crianças, que provavelmente é mãe da mãe das crianças. Então, os brancos, os seres humanos brancos ali, eles têm uma linhagem, ele tem uma ascendência, coisa que vale. Tia Anastácia não tem. Parece que ela sempre esteve naquele lugar. Aquele lugar, especialmente, é a cozinha. Tá? Ela sempre esteve destinada, fadada àquele lugar. Tá? E ela tem a sua voz, mas é a voz para contar, para narrar histórias em que o sujeito branco aparece como, vamos lá, como o herói, como o salvador das situações. Ela não tem uma fala que represente a si mesma e represente os negros e as negras, tá? Mas ela sempre é aquela fala, né? Ela é como se fosse da família, como se fosse, mas não é. Tá? Esse se complica tudo, né? Esse condicionante. E quando eu estava me lembrando lembrando da tia Anastácia, eu também me lembrei, vocês também conhecem, tá? Os agregados agregados e agregadas também do universo machadiano. Sujeitos que vivem com determinadas famílias abastadas, tá? Que circulam por aquele lugar também. A gente não sabe muito bem de onde eles vêm, para onde eles vão, tá? Eles também são como se fossem sujeitos pertencentes à família, mas eles também têm uma condição subalternizada. Tá? Então, vejam, eu falei inicialmente da tia Anastácia por conta mesmo da negritude, mas depois eu acabei lembrando também desses outros sujeitos, os tais agregados da obra do Machado de Assis. Vocês podem procurar no universo da literatura portuguesa, da literatura brasileira, de outras literaturas hispano-americanas, por exemplo, vocês podem encontrar esses sujeitos. Tá? Também me lembrei aqui das novelas brasileiras e sempre vamos dizer assim, o reclamo de atores e atrizes negros e negras pela participação, tá? Em papéis que não sejam sempre os mesmos, tá? Mesmo que a novela não seja uma novela de época, novelas baseadas, por exemplo, em romances ou em situações do século XIX, quando a escravização, vamos dizer assim, era legal no Brasil, ela é legalizada, tá? Mas novelas que têm situações contemporâneas. Quer dizer, já algumas dessas reivindicações têm sido atendidas, né? Mas ainda não com a premência e não com não digo na necessidade, mas com a relevância que esses sujeitos, que essas mulheres têm na sociedade brasileira. Tá? Então, me lembrei disso também, da questão das novelas, os desfiles de moda no Brasil, tá? São Paulo Fashion Week da vida, né? Que recentemente eu passei os olhos, não li a matéria, tá? Mas de uma modelo que dizia, tá? Pelo negra, ela dizia, olha, só contratam a gente para cumprir com a cota, tá? Porque se não precisasse disso, não seríamos chamados nem chamadas. Então, vejam, é a coisa da cota, tá? Mas ainda bem que tem a cota, porque senão nem a cota as pessoas respeitariam. Né? Então, esse é um outro tema que nós podemos tratar posteriormente. Tá? É interessante com a imposição. E aqui, a Grada Quilomba está falando do universo das mulheres negras, né, especialmente na Alemanha, e eu trouxe um texto que se transformou num marco dentro do estudo da cultura, da literatura, do pensamento indígena no Brasil. Tá?
foi A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, tá? Que é da autoria do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. O Davi Kopenawa, tá? Ele é um indígena Yanomami, desculpem, e o Bruce Albert é um antropólogo de origem francesa que acompanha o Kopenawa e os Yanomami já há um longo tempo. Então, esse texto, A Queda do Céu, ele traz, vamos dizer assim, as falas, ele traz não só narrativas, mas também toda uma reflexão acerca dos povos indígenas no Brasil e desse contato, tá? Trazidos pelo Davi Kopenawa. É interessante que os relatos foram feitos em Yanomami, para o Bruce Albert, que ele aprendeu a língua, tá? E aí ele conversou, ele tomou, vamos dizer assim, os diálogos foram travados na língua indígena, depois ele traduziu para o francês, e depois do francês foi traduzido para a língua portuguesa, né? Vejam o percurso, né? E o que mais me espanta, não sei se espanta vocês, é que primeiro vai para o francês, quer dizer, da língua indígena para a língua francesa, e depois da língua francesa vem para o português, né? Não houve esse contato direto da língua indígena com a língua portuguesa, né? Isso, para mim, é meio espantoso, tá? Mas, enfim, é um texto bastante significativo, tá? E no primeiro capítulo, que se chama Desenhos de Escrita, tá? O Yanomami, o Davi Kopenawa, eu vou ler aqui o trecho, ele vai dizer desse contato com os brancos, com os não indígenas, que foi um contato catastrófico, no sentido de ruptura, e aqui eu estou pensando em catástrofe no sentido da tragédia, tá? E que provoca situações traumáticas nesses sujeitos indígenas, após esse contato. Tá? Essa é uma ideia que eu tenho, né? Eu ainda não a desenvolvi a meu contento, mas vocês podem refletir sobre isso. Tá? Catástrofe, que é esse momento de ruptura, essa invasão, e aqui, quando eu falo nessa ruptura, essa catástrofe, eu não estou pensando só lá no século XVI, quando os portugueses chegaram, estou pensando em todos esses movimentos que a gente vem assistindo em todos esses séculos, e muito recentemente também, são momentos catastróficos, tá? E que geram esses traumas, e as narrativas de escritores indígenas, dos pensadores e pensadoras indígenas, eles também, as narrativas têm esse momento da ruptura e elas se modificam a partir do momento em que o trauma se instaura. Tá? Essa é uma reflexão que eu tenho e que eu preciso acionar. Tá? Mas se vocês quiserem ter também ideias, estejam à vontade. Tá? Partamos para o texto do Davi Kopenawa. Tá? Sem que soubéssemos, forasteiros decidiram subir os rios e entrar em nossa floresta. Não sabíamos nada a seu respeito. Nem sequer sabíamos por que queriam se aproximar de nós. Certo dia, chegaram até nossa casa grande de Maracanã, no Alto Tutopi. Era bem pequeno. Quiseram me dar um nome. Ele, Davi Kopenawa, era pequeno. Queriam me dar o nome, Yossi. Yossi é José. Queriam que chamassem o Davi Kopenawa de José. Mas achei-o muito feio e não aceitei. Soava como o nome de Ioassi, o irmão mau de Omama. Pensei que tal nome levaria os meus a zombarem de mim. Omama tinha muita sabedoria. Ele soube criar a floresta, as montanhas e os rios, o céu e o sol, a noite, a lua e as estrelas. Foi ele que, no primeiro tempo, nos deu a existência e estabeleceu nossos costumes. Ele também era muito bonito. Seu irmão Ioassi, ao contrário, tinha a pele coberta de manchas esbranquiçadas e só fazia coisas ruins. Por isso eu fiquei bravo. Mas esses primeiros forasteiros logo foram embora
e seu nome ruim foi junto. Me chamou muito a atenção aqui, quer dizer, os forasteiros, depois há uma série de notas de referência, notas de final de texto, tá? Que dizem que esses forasteiros eram missionários que vinham de fora do país, tá? E que percorriam esses territórios pertencentes aos indígenas, né? Então, vejam, José, nome de ascendência hebraica, né, que reconhece uma personagem bíblica, tá? Só que vejam, na língua indígena, tá? Esse nome pareceu não, ele era um nome negativo, um nome que, inclusive, o Davi Copenau diz que promoveria a zombaria, a chacota das outras crianças, das outras pessoas contra ele. Tá? Quer dizer, essa imposição. Depois de algum tempo, outros brancos chegaram. Esses ficaram. Construíram casas para viver perto de nós. Repetiam sem parar o nome daquele que os criou. Por isso, para nós, tornaram-se agentes de Teossi. Foram eles que me nomearam Davi, antes mesmo de os meus familiares me darem um apelido, conforme o costume dos nossos antigos. Os brancos me disseram que esse nome vinha de peles de imagens em que estão desenhadas as palavras de Teossi. É um nome claro, que não se pode maltratar. Fiquei com ele desde então. Vejam, Teossi, Deus, e o que ele fala das peles de imagens em que estão desenhadas as palavras de Teossi são os livros. Tá? Achei bastante interessante que me parece, inclusive, meio lógico, mas que o Bruci, tá? Eu estou com um texto em língua portuguesa, tá, gente? Não conheço o texto que foi vertido para a língua francesa, tá? Mas ele não diz livro. Ele vai... aquela questão semântica que eu disse anteriormente, ele vai preservar a semântica da língua indígena. Ele não vai promover uma tradução, tá? Que substitua, tá? Que adapte a língua de origem para a língua de chegada. Tá? Isso é bastante significativo, porque ele poderia ter escrito um livro, mas ele permanece e que é muito peles de imagens em que estão desenhadas as palavras. É um conto, tá? Isso me lembra, eu não lembro o título do filme, gente, mas ela é uma prostituta e vão se escrevendo palavras nas costas dela. Tá? Quer dizer, aquela pele vai se tornando não só a história dela, mas a história daqueles que passaram por ela. Tá? É uma imagem muito poética, é uma imagem muito, vamos dizer assim, parecida com a linguagem literária. Aqui eu não estou querendo romantizar, tá bem? Que é a questão que a Grada Quilomba chama atenção. Mas vejam como há todo um cenário alegórico no trato com a língua indígena e que a gente acabou perdendo. Tá? Se isso é bom, se é ruim, é diferente. E eu penso que deve haver respeito com essas diferenças. Então, fica aqui mais uma dica de leitura. A Queda do Céu, tá? Do escritor indígena Davi Copenaua e do antropólogo francês Brucy Albert. Tá? Ainda, retornando para a Grada Quilomba, ela fala de uma experiência, que ela vai falar de várias experiências. Isso vocês devem ter notado também. É um texto em que... é um texto que me agrada bastante. Vocês que já foram meus alunos e alunas em outras ocasiões, eu tenho um problema com aquele texto teórico em demasia, em que não há exemplo, em que não há as narrativas dos sujeitos ou de outros sujeitos exemplificando, alegorizando o que está sendo dito na perspectiva teórica. Tá? O texto da Grada Quilomba ele é um texto ao mesmo tempo teórico, mas ao mesmo tempo um texto que
traz as experiências dela, as experiências das suas entrevistadas, num diálogo tão profícuo, tão produtivo com a teoria, que nós conseguimos assimilar de um modo bastante produtivo a perspectiva teórica com a qual ela lida. Tá? Então, quem me conhece sabe que eu gosto desse tipo de texto. Tá? Então, ela vai falar da experiência dela, tá? Nos seminários que ela leciona nas universidades alemãs. Tá? Então, ela fala aqui que ela pergunta, tá, sobre a Conferência de Berlim, países africanos que foram colonizados pela Alemanha, coisa que o vale. Nessas, os alunos brancos, né, alemães, provavelmente as alemãs, tá, respondem. Aí ela vai perguntar: quem foi a rainha Nzinga e que papel teve na luta contra a colonização europeia? Quem escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas? Quem foi May Ayamin? Aí já muda de figura. Os alemães e as alemãs e outros alunos estrangeiros, europeus, por exemplo, e brancos, provavelmente não saibam, sei lá, deve ter um ou outro que saiba, mas quem conhece isso são os alunos negros e as alunas negras. Tá? Então, é uma experiência interessante para demonstrar o quê? Que o conhecimento de uns e de outros, eles não minimizam ou significa que o conhecimento do outro é maior ou é melhor. São conhecimentos diferentes e que tem muito a ver não só com a cultura, mas tem a ver, aqui no caso específico, com a questão racial. Tá? Uma vez, me lembro, eu comecei minha carreira na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Dourados. Tá? Uma cidade, a segunda maior cidade do estado. Hoje lá nós temos a UFGD, a Universidade Federal da Grande Dourados, tá? E temos a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMS, tá? E havia um campus da UFMS lá, eu comecei minha carreira lá. E uma ou duas vezes eu ministrei a disciplina de estágio supervisionado. E aí eu fui às escolas para acompanhar os alunos, para conhecer as escolas, tá? E não sei por que uma ocasião eu perguntei em uma das salas, eu perguntei, aqui quem tem ascendência paraguaia, né? Porque aqui nós estamos, para quem é de fora, para quem não conhece Mato Grosso do Sul, nós estamos muito próximos ao Paraguai, a Bolívia também, mas Dourados é muito próximo do Paraguai, né? Então, há no estado todo muitas pessoas de ascendência paraguaia, paraguaios e paraguaias. E as crianças ficaram, eu acho que entrei numa sala que hoje seria um sexto ou sétimo ano, e eu vi que as crianças ficaram meio acuadas, ninguém queria se manifestar, né? E eu, assim, depois eu conversei com a professora da sala, ela falou para mim que aquele era o tipo de pergunta que não se costumava fazer, porque algumas daquelas crianças realmente, com pais ou mães, ou o pai e mãe paraguaios, e elas também, algumas até nascidas no Paraguai, depois vindas para o Brasil, elas não queriam se manifestar sobre isso. Então, me parece, é lógico, é uma história que passou por mim, tá? Foi uma curiosidade da minha parte, mas que a professora me disse que as crianças não gostavam de se manifestar sobre aquilo. Né? E aí eu comecei a pensar também, é lógico, não nessa dimensão, não com essa profundidade que a Grada Quilomba está aqui pensando e está escrevendo para a gente, mas como essa presença do Brasil desde a Guerra da Tríplice Aliança, tá? Que é como no Paraguai se conhece, que nós conhecemos como a Guerra do Paraguai, tá? Como essa presença dos brasileiros e essa presença violenta, presença de um poder de várias, manifesto de várias formas, como ela se reflete até hoje nessa população aqui em Mato Grosso do Sul. Tá? Eu trouxe esse relato, ele tem, falei, dadas
as devidas proporções e diferenças, uma certa semelhança com o que a Grada Quilomba está colocando. Tá? Então, o que ela diz aqui? Esse exercício nos permite visualizar e compreender como conceitos de conhecimento, erudição e ciência estão intrinsecamente ligados ao poder e à autoridade racial. Qual conhecimento está sendo reconhecido como tal? E qual conhecimento não é? Qual conhecimento tem feito parte das agendas acadêmicas? E qual conhecimento não? Tá? Então, hoje, nós temos já várias agendas sendo reconhecidas, não somente a narrativa branca, heterossexual, burguesa e coisa que o valha, mas vocês também sabem que as outras narrativas que começam a circular, que ganham força, estão sendo recebidas de modo muito violento por esses sujeitos que ainda se consideram donos do poder. Tá? Então, e essa violência, inclusive, por vezes, ela não é só uma violência verbal, não é só uma violência, vamos dizer, simbólica, ela é uma violência física e que acaba matando pessoas. Né? A gente sabe disso. E aqui ela vai adentrar no universo acadêmico. Ela diz que é um espaço branco, onde o privilégio de fala tem sido negado para as pessoas negras. E aqui no Brasil, vou estender, também para as pessoas indígenas. É lógico, como eu falei anteriormente, já há entrada desses sujeitos e eles já estão ocupando alguns lugares, mas ainda não é o desejado. Ainda não é aquilo que nós deveríamos ter no Brasil, tá? Mas é um movimento que eu espero que não seja ceifado. Tá? Então, esse não é um espaço neutro. Vejam, por vezes se fala que a ciência tem que ser neutra, que os nossos trabalhos têm que, vamos dizer assim, tem que prezar pela neutralidade, coisa que vale. Mas este lugar onde eu falo, este lugar onde vocês estão neste momento, não só vocês, alunos e alunas do PPGEL, mas alguns de vocês que porventura venham assistir as minhas falas, esse lugar não é neutro, tá? Aprendam isso. Dentro dessas salas fomos feitas e feitos objetos de discursos estéticos e culturais predominantemente brancos, mas raras vezes fomos os sujeitos. Não é que nós não tenhamos falado, o fato é que nossas vozes, graças a um sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimento inválido, ou então representadas por pessoas brancas que, ironicamente, tornam-se especialistas em nossas culturas, em nós mesmos, e mesmo em nós. Então, aqui eu faço um paralelo com a literatura indígena, que durante muito tempo foi escrita por não indígenas. Tá? Eu tenho aqui alguns textos, tá, de escritoras e escritores indígenas, desde o final da década de 90, tem, vamos dizer assim, esse movimento de escritores e escritores indígenas, professores e professoras indígenas, intelectuais indígenas, tá, homens e mulheres, tem se firmado, tá, dentro do Brasil, tá, ainda na universidade, isso ainda não está do modo como deveria ser, mas é um progresso. Há vamos dizer assim, progresso, não gosto muito dessa palavra, mas é um contínuo, há uma continuidade crescente, tá? E eu fiquei pensando aqui num texto que eu li recentemente e que eu vou indicar também como uma leitura para vocês. Chama-se Macunaíma. É Macunaíma mesmo, não é Macunaíma, mas tem relação com Macunaíma, aquele romance do Mário, romance rapsódia do Mário de Andrade, publicado lá nos idos de 1928, 1929. Tá? Foi na década de 1920. Tá? Macunaíma. O Macunaíma tem como subtítulo O Mito através do Tempo. Não tem uma autoria única, tem uma autoria coletiva. Aí já começa uma questão que me chamou muito a atenção.
E a gente, tá? A gente que está na universidade, eu, vocês, tá? A gente o livro tal, o texto tal, quem é o autor? A gente vai lá, procura e fala. E aqui, eu fui lá, procurei o autor na ficha catalográfica, na página não sei o quê, não achei. Só que aí, depois, prestando mais atenção, começando a ler o livro, tá? Há uma nota da edição que é bastante significativa, porque dá conta do que eu estou falando da literatura indígena, tá? Estou falando da brasileira especificamente, porque é a que eu conheço, mas imagino que outras literaturas indígenas da América também não sejam, tá? Há uma autoria coletiva. Isso é bastante interessante. Há uma nota aqui da Débora Goldenberg, que é uma das autoras do Macunaíma, porque aqui nós temos, para vocês terem uma ideia, quem são os autores desse texto coletivo. A Débora, Laerte Wapichana, Beth Wapichana, Jaider Esbel, que é artista plástico, recém-falecido, o ano passado, Makushi, Avelino Taurepang, Aculi Mumu, Marcelo Ariel, que é um poeta, se não me engano, ele é paulista, ele é negro, ele é homossexual, há até um professor universitário, tá? A Yara Renó, que é uma cantora, ela é filha da Tete Espíndola, que é uma assim, pertence a um clã de artistas daqui de Mato Grosso do Sul. Então, todos esses sujeitos, eles são partícipes dessa obra e também autores dela. Então, vejam, a Débora Goldenberg, como eu disse, uma das autoras desse texto, ela faz uma nota que diz o seguinte: o conceito de autoria adotado para este livro é aquele que, de acordo com Paul Zumthor, em A Letra e a Voz, predominou na Idade Média, quando as histórias eram narradas por diversos contadores na tradição oral e, eventualmente, no esforço coletivo feito em oficinas de copistas, uma versão dessa história era transcrita e escrita para ingressar no universo literário. Todas as histórias e ideias contidas neste livro foram contadas ao longo do evento Macunaíma, o mito através do tempo, ocorrido nas 4 casas da organização social Poieses, Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, em agosto de 2018. A dramaturgia foi escrita e, posteriormente, todos puderam ler o livro e fazer sugestões. Os direitos autorais dos livros são dedicados aos narradores indígenas Taurepang, Makushi e Wapichana. Vejam que esse conceito de autoria é o conceito da autoria da literatura indígena. Tá? É um conceito a abertura do texto, a abertura para que outros sujeitos, a ideia de leitor, que a ideia do leitor que interage, do leitor interativo, ela se faz presente nessa proposição, graças à premissa da oralidade, ou aqui no caso da oralização. Então, todo mundo, ou pelo menos algumas pessoas que participaram do tal evento, tá, lá em 2018, depois, quando esse texto foi arranjado, todos puderam ler e fazer sugestões. E o interessante aqui é que tudo gira, o evento acabava girando em torno do livro, do romance rapsódico Macunaíma, do Mário de Andrade, e, interessante, o próprio Mário de Andrade participa do Macunaíma. Porque quando começam a discutir, tá, porque o Macunaíma, o próprio Mário de Andrade deixou isso registrado, ele não foi o Mário de Andrade que inventou, ele não ouviu de vozes indígenas, de narradores indígenas, ele conheceu o texto, ele conheceu a narrativa do Macunaíma, que é uma divindade, assim, de algumas tradições, de algumas culturas indígenas, através de um relato de um antropólogo alemão. Tá? Então, vejam, o Mário de Andrade, ele não nega que ele, vamos dizer assim,
trouxe o Macunaíma para o seu texto a partir de um relato de um europeu que ouviu a narrativa de um narrador indígena, tá? E isso acaba sendo a grande polêmica, o grande foco das discussões dentro do texto Macunaíma, tá? Inclusive com a presença fantasmática do Mário de Andrade, porque está acontecendo dentro da casa que foi dele, que hoje é um instituto é um museu, é um lugar para palestras, para mostras de vários tipos. Então, as pessoas estavam dentro da casa com o Mário de Andrade discutindo, e de repente ele aparece, tá? E ninguém nota a presença, ninguém fala assim, oh, é o fantasma do Mário de Andrade. Não, o próprio Mário de Andrade. Aquela coisa das histórias que vêm das tradições orais, em que a gente, por exemplo, não discute se o porquinho fala, se o lobo gesticula, ou se o lobo seduz as pessoas e coisa que o vale, tá bem? E eu selecionei aqui um trecho que é muito interessante, tá? Os narradores indígenas são, sem dúvida nenhuma, as personagens mais relevantes e interessantes com as suas narrativas, não só sobre o mito do Macunaíma, mas também sobre que lugar eles ocupavam, que lugar eles querem e estão ocupando hoje na literatura brasileira contemporânea, dentro da política brasileira. Tá? Então, para mim, como leitora, tá? Depois, se vocês quiserem ler o texto, aí vocês podem ter as suas próprias opiniões. Mas há um momento, né, que o professor universitário vai se manifestar. Ele se chama Rus. O Mário de Andrade está ali travando um diálogo com a Yara Renault. A Yara Renault fez uma música a partir do Macunaíma. Eu não pesquisei sobre isso, tá, gente? Mas vocês podem pesquisar, vejam. Tá? Aí o Mário de Andrade fala assim, o professor vai pedir licença. Com licença, Mário. É um imenso prazer. Sou professor doutor em literatura brasileira comparada da Universidade de São Paulo, com mestrado na Universidade de Toronto e doutorado na ciência em Sorbonne. Mário, meus pêsames, e cai na gargalhada. Todos sim, menos o professor Rus, PhD, que se mantém sério e grave. O professor Rus diz, não entendi. Mário diz, me desculpe, meu caro, mas você é tão grave. E eu gosto de brincar dessa forma com todas as pessoas que se apresentam com títulos muito maiores do que os próprios narizes. Me desculpe, sou apenas um velho. Quer dizer, muito pior, sou além. Estou além. Sempre fui avesso à pompa da academia. Eu estou lendo esse trecho para vocês, porque de alguma maneira dialoga com o que a Grada Quilomba está dizendo, o que ela está escrevendo. Quer dizer, a universidade, ela se dá, nós nos damos, porque eu também tenho que me colocar nesse lugar, porque também faço isso, tá? Não vou negar. Tento não fazer, tá, gente? Mas faço. Tá? Nós nos colocamos em um pedestal, nós nos colocamos em um lugar de autoridade sobre determinadas situações, sobre determinados sujeitos, que realmente nós... Eu não sei se a gente tem competência, se a gente tem experiência, talvez a competência até tenhamos, mas se a gente tem a experiência suficiente para nos tornarmos especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Bem, continuando. Professor Rus, entendo, Mário, desculpe a pose toda. O senhor está absolutamente correto. Eu pretendi apenas fazer uma contribuição ao tema de gênero, que foi o foco da minha tese de pós-doutorado, realizada na Universidade de Illinois no ano passado, com financiamento da FAPESP e apoio da União Acadêmica dos Professores de Literatura Comparada do Mercosul. Enfim, eu ia apenas dizer que, no contexto da época, o intercurso sexual entre si e o personagem Macunaíma estava dentro do padrão. Não podemos esperar que o olhar do feminismo contemporâneo
pudesse ter lhe guiado tantos anos atrás. Veja o modo como ele diz, né? O intercurso sexual, a transa, a gente podia usar várias outras expressões, né? Ou então, o feminismo fora de época. Aí o Mário vai responder para o doutor Russo. Meu caro, tenho que discordar do senhor também nisso. Eu coloquei daquele jeito, sabendo bem que é brutal e dominador, porque o sexo é assim mesmo, nos marca e faz sangrar. Se você me perguntar se eu queria uma relação assim, como a de Macunaí MC, paixão violenta, eu digo que não. Mas se você me perguntar se eu já tive uma relação como a deles, eu não nego. E se perguntar se, depois daquilo, eu queria qualquer outra coisa da minha vida, eu digo que não. Todos ficam. Eu trouxe esse trecho e esse texto para vocês para perceberem, tá, que esses sujeitos que ela diz aqui, né, voltando à Grada Quilomba, não é que nós tenhamos falado, o fato é que nossas vozes, graças a um sistema racista, têm sido sistematicamente desqualificadas, consideradas conhecimento inválido, ou então representadas por pessoas brancas que, ironicamente, tornam-se especialistas em nossa cultura e mesmo em nós. Então, o Dr. Russo, que fez, inclusive, sabe o que me chamou a atenção na fala dele? Me chamou a atenção que ele fez mestrado em Toronto, ele fez doutorado na Sorbonne, pós-doutorado no Illinois e é professor de literatura brasileiro. Interessante, né? É assim, você sai do Brasil para estudar literatura brasileira. É isso mesmo? Então, só um comentário, né? Então, veja, estudar literatura brasileira fora do país. Ser especialista em cultura X ou Y, não sendo um sujeito que tenha o mínimo de relação com essa cultura X ou Y. Bem, aí vocês tirem as suas próprias conclusões, tá bem? A Grada Quilomba vai continuar. Como acadêmica, por exemplo, é comum dizerem que o meu trabalho acerca do racismo cotidiano é muito interessante, porém não muito científico. Veja os comentários que fazem para mim. Você tem uma perspectiva demasiado subjetiva, muito pessoal, muito emocional. Será que a subjetividade das pesquisas está somente num sujeito como a Grada Quilomba, que ela é negra? Eu, como mulher, como brasileira, como, sei lá, qualquer outra cara, como uma pessoa uma pessoa gordinha, como uma pessoa que usa óculos para ler as coisas, será que também eu não tenho uma certa subjetividade? Lógico que eu não estou querendo comparar essas questões, esses meus qualificativos com o que a Grada Quilomba expõe. Mas eu estou pensando, será que nós, todos os pesquisadores, fomos, não trazemos as nossas subjetividades? Porque tá? Ela é marcada por essa subjetividade. Tá? Vamos lá. Mais adiante, ela vai trazer a bibliografia que ela traz para a gente é bastante interessante. Uma pena, tá? Que alguns dos textos, se não a maioria, gente, significativa, em inglês a gente ainda dá conta, tá? Mas uma parte significativa está em língua alemã. Tá? E a gente não dá conta. Eu já soube bem alemão algum dia, hoje estou meio travada na língua alemã, mas sabe, desperta a sua vontade. Então, quem tem proficiência em língua inglesa, em língua alemã, vale a pena conhecer não só o texto da Grada Quilomba, mas a bibliografia a qual ela faz referência para o trabalho de vocês, tá bem? Ela traz aqui um texto da Irmingard Stoiber, que vai dizer o seguinte sobre o colonialismo. Não apenas significou a imposição da autoridade ocidental sobre terras indígenas, modos indígenas de produção, leis e governos indígenas, mas também a imposição da autoridade ocidental sobre todos os aspectos dos saberes, línguas e culturas indígenas. Tá? Isso
que ainda é imenso, mas também urgente tarefa descolonizar a ordem eurocêntrica do conhecimento. Na sequência, além disso, as estruturas de validação do conhecimento, que definem o que é erudição de verdade e válida, são controlados por acadêmicos brancos, acadêmicas brancas, ambos homens e mulheres que declaram suas perspectivas como condições universais. Por que o conhecimento indígena não é universal? Porque o conhecimento dos povos africanos não é universal. Por que o conhecimento dos povos asiáticos não é universal? Porque só o conhecimento dos brancos, especialmente os europeus e norte-americanos, é validado como sendo universal? Pergunta. E eu já devo ter dito isso para vocês em algum momento. Se eu disse, eu vou repetir. Se eu não disse, todo conceito ele é provisório. Ele tem um lugar, ele tem um tempo, ele tem até uma língua, tá? Então, esses conceitos, eles precisam ser revistos, eles precisam ser discutidos. Não é de tempos em tempos, não, é constantemente. E com esse movimento de descolonização, nós temos que estar em permanente discussão, tá? Em permanente estado de alerta para aquilo que nós estamos trabalhando nas nossas pesquisas. Na página 54, ela vai falar da epistemologia, e ela traz aqui, gente, uma definição bastante boa, tá? Para quem eu gostei bastante, tá? Então, vamos lá. Os temas, paradigmas e metodologias do academicismo tradicional, a chamada epistemologia, refletem não um espaço heterogêneo para teorização, mas sim os interesses políticos específicos da sociedade branca. Aí ela cita duas autoras, tá? A epistemologia deriva das palavras gregas episteme, que significa conhecimento, e logos, que significa ciência. É a ciência da aquisição de conhecimento e determina que questões merecem ser colocadas, os temas, como analisar e explicar um fenômeno, os paradigmas, e como conduzir pesquisas para produzir conhecimento, os métodos. E, nesse sentido, define não apenas o que é conhecimento verdadeiro, mas também quem acreditar e em quem confiar. Mas quem define quais perguntas merecem ser feitas? Quem as está perguntando? Quem as está perguntando? Quem as está explicando? E para quem as respostas são direcionadas? E aí eu fiz mais uma. Para que servem essas perguntas feitas por essas pessoas? Tá? Então, veja, o conceito de epistemologia, ele é um conceito em aberto. Tá? A Grada Quilomba demonstra isso, inclusive, a partir de uma perspectiva que me é muito cara, perspectiva etimológica. Tá? Mas, né, aí, depois que ela propõe vamos dizer assim, propõe o que nós enxergamos de um modo mais amplo, o que seja epistemologia, ela vai falar, mas, aí entram os adversativos. Quem controla a epistemologia? Quem faz as perguntas? Quem oferece as respostas? Para quem essas respostas vão ser oferecidas? Para que essas respostas e não outras? Para que o fechamento do diálogo e não um diálogo? Vamos dizer assim, fechamento do diálogo. Eu não sei se eu não falei uma bobagem aqui, tá? Mas por que um monólogo e não um diálogo? Tá? Porque a minha voz tem que ser ouvida e porque eu não posso ouvir a voz de vocês. Hoje aqui eu não posso ouvir por conta da opção pela modalidade online, mas eu gosto de ouvir a voz de vocês. A voz de vocês permite que eu reavalie a minha própria voz, que eu me proponha outros caminhos e que eu retroceda em algumas questões. Tá? Isso me permite ouvir a voz de vocês. E eu espero que, ouvindo a minha voz,
vocês também façam esse exercício. É um exercício, tá? O exercício epistemológico. Num outro momento, conhecimento e o mito da neutralidade, tá? Que é aquele que, esse eu achei bastante, não, todo o texto é muito interessante, veja. Interessante, mas é científico. Interessante, mas subjetivo. Interessante, mas pessoal, emocional, parcial. Você interpreta demais, disse uma colega. Você deve achar que é a rainha da interpretação. Esse lance da rainha da interpretação, gente, veja, você deve se achar, ou você deve achar, não é você é a rainha, tá? Porque veja como essa modalização muda tudo, como uma questão de linguagem, tá? Então, você é a rainha da interpretação, era uma outra coisa. Agora, você deve se achar. Na página seguinte, ela vai falar dessa questão da rainha, tá? A quem merece o título de rainha? Quem, nesse espaço de branquitude, que é, por exemplo, uma sala de aula na Alemanha, tá? Onde impera a branquitude, quem pode se achar a rainha? Tá? E isso me lembrou uma situação que eu vi como matéria, tá? de jornais online, uma chacota, um gracejo daqueles mais infelizes, né? Que um turista numa praia no Espírito Santo fez acerca de uma criança negra. Ela estaria fazendo fotos vestida de princesas, tais princesas da Disney, né? Em comemoração ao seu aniversário, na rua, né? E aí esse turista disse, nossa, onde já se viu uma princesa da Disney preta? A criança se esvai em lágrimas depois desse comentário, tá? Eu trouxe esse registro, vocês podem procurar, vocês vão achar, que se parece muito com esse comentário feito por uma colega na Alemanha para Grada Quilomba. Você deve achar que é a princesa da interpretação, mas não existem princesas negras neste lugar. Tá? Os títulos de nobreza não são para você. Né? Uma fala mais ou menos como essa outra pessoa, uma praia brasileira, fez acerca da criança que estava sendo fotografada. Tá? Então, vejam o que acontece aí. Tá? Tem também aqui uma questão que ela coloca que é interessante, que com que hierarquia, eu vou chamar aqui de hierarquia por falta de expressão melhor que me venha no momento, tá? Homem, mulher, homem negro, mulher negra, tá? E veja, essa é o que ela está escrevendo aqui, tá? Há como se uma hierarquia em que o homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra, aí indígena, quer dizer, a gente vai ter essa escala, e essa escala que eu estou só pensando numa questão étnica, tá? Então, racial. Tá? Então, vejam, há essa hierarquização. Não é à toa que a Grada Quilomba começa este capítulo com uma referência a Spivak e uma referência à subalternização das mulheres na cena, no sacrifício das viúvas logo após a passagem dos seus esposos, tá? Então, ela tá, só que aí ela vai chegar à mulher negra, tá? E eu me lembro aqui, vejam, com referência a essa proposta malfadada de hierarquização, de um episódio, talvez alguns de vocês conheçam, de um seriado, vou chamar de seriado, chamado Sessão de Terapia, que tem origem israelense, mas ele teve várias temporadas no Brasil. Eu não sei se vai ter uma futura, tá? Com direção do Selton Mello, e agora, mais recentemente, o próprio Selton Mello fazia o papel do psicanalista. E um dos psicanalizandos, se não me engano, não foi na última temporada, foi na penúltima temporada, era um executivo negro, tá?
ele foi demitido do lugar onde ele ocupava essa posição de poder por conta de uma situação com uma mulher. Uma situação de, vamos dizer assim, ele agiu de um modo a desprezar essa mulher dentro da função dela. Tá? Denunciado, ele vai ser demitido. Mas essa não era a única questão que ele estava lá. Ele estava colocando-se em relação à esposa dele também. A esposa dele, que era uma intelectual, uma acadêmica, escritora, tá? Que viajava pelo país e pelo exterior, fazendo palestras, divulgando as suas obras. Aí ele falava que ela não ficava em casa, que não dava atenção para ele, para o filho, que ela prezava mais a carreira dela do que a família. Tá? Então, um discurso que nós, mulheres, já ouvimos em algum lugar, tá? Em algum tempo, em algum lugar, e quem não ouviu, a depender do lugar que ocupa ou ocupará futuramente, seja na universidade ou em outro lugar, pode ser que ouça, tá? Então, vejam, esse sujeito negro, tá? Ele estava lá para reclamar da situação, né, no psicanalista, passada da demissão dele, tá? Mas ele estava lá, sobretudo, para falar da mulher dele e esse papel de menosprezo em que ele se sentia em face da mulher poderosa, da mulher bem-sucedida, que não ficava em casa, que não dava atenção para ele e para o filho, e ele sempre botava um mais. Mas eu não estou dizendo que ela não merece, não sei o quê, mas, tá? Então vejam que essa ideia da hierarquização, tá? ela também é válida na relação entre os gêneros, entre os sujeitos, questão racial também, tá? Eu só dei aqui um exemplo que me veio à mente por conta do seriado e do que da Grada Quilomba diz aqui, tá? Na página 56, ela vai dizer o seguinte: no segundo momento, ela fala, quer dizer, a moça fez aquele comentário da rainha, tá? De posições hierárquicas, de uma rainha que ela fantasia que eu queira ser, mas em quem não posso me tornar. A rainha é uma metáfora interessante. É uma metáfora do poder e também da ideia de que certos corpos pertencem a determinados lugares. Uma rainha pertence naturalmente ao palácio do conhecimento, ao contrário da plebe, que não pode jamais alcançar uma posição de realeza. No racismo, corpos negros são construídos como corpos impróprios, corpos que estão fora do lugar, e por essa razão, corpos que não podem pertencer. Estou me lembrando aqui do filme Pantera Negra, em que nós temos um super-herói negro em ação. Ele vai disseminar toda uma luta em prol do seu povo e na luta contra um outro povo também negro. Tá? Em geral, os super-heróis... Gente, eu estou aqui forçando a minha memória, mas eu não estou me lembrando de outro super-herói negro. Tá? Eu estou me lembrando aqui de umas aberrações, assim, umas bizarrices, tipo, se vocês se lembram, tá? O Fantasma, um sujeito que se vestia com uma roupa vermelha, uma máscara, penso que ele vivia, acho que ele vivia numa floresta da África, e eu nunca soube o que aquele sujeito estava fazendo ali, vestido daquele jeito, tá? Então, ou o próprio... é o que mais me lembro, tá? Mas vejam, é como se no Brasil, eu não sei realmente como foi a crítica, tá? Com relação ao Pantera Negra, mas ele foi muito bem recebido, vamos dizer assim, por nós, por exemplo, que pensamos nessa... Todo mundo tem o seu lugar, que ninguém está fora do lugar.
dizer, às vezes a gente, nós nos sentimos fora do lugar, mas não, aquele é o nosso lugar. Tá? Então, vejam que eu imagino que foi bem recebido. Tá? E eu trouxe aqui também um poema, tá? Que era lido e era muito querido pelo Nelson Mandela enquanto ele esteve preso. Vocês devem saber, se não, pelo menos para relembrar, que o Nelson Mandela, líder sul-africano, desculpa, da África do Sul, né? Ele esteve durante 27 a 28 anos preso, tá? Por conta da sua militância, por conta de... Ele não cometeu nenhum crime. Né? Ele era negro, num país negro, mas com a minoria branca governando. Esse é o grande crime dele. E, na prisão, ele destacou a leitura de um poema chamado Invictus. É de um escritor inglês do século XIX chamado William Ernest Henley. Eu não conhecia esse escritor, tá? Me interessei pelo poema por conta da referência ao Mandela, tá? É um poema com 4 estrofes, bastante... Ele é bastante enxuto, tá? Mas é bastante significativo. Vou ler para vocês. Fora da noite que me encobre, escura como o vão de mastro a mastro, a quaisquer deuses que acaso existam, agradeço por minha alma indomável. Entre as garras de certas circunstâncias, não estremeci ou supliquei. Espancada pelo revés, minha cabeça sangra, mas segue firme. Mais tarde, neste lugar de lágrimas e ira, o horror das sombras ainda emergirá. E mesmo assim, a ameaça dos anos me encontra e me encontrará sem medo. Não importa quão estreita a porta, quão cheia de sentenças a lista, sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Tá? O poema chama-se Invictus, tá? E era um poema que alentava, segundo a biografia do Nelson Mandela, os tempos em que ele passou na prisão na África do Sul. Tá? Então, esse poema, por que eu trouxe esse poema? Porque aqui na página 57, a Grada Quilomba vai trazer parece um poema, ela fala palavras de Audre Lorde, tá? Diz o seguinte: e quando nós falamos, temos medo que nossas palavras nunca serão ouvidas nem bem-vindas, mas quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo. Então é melhor falar, tendo em mente que não éramos supostas sobreviver. Aqui ela admite o medo, mas não se cala. Tá? O eu lírico admite o medo, mas não se cala. Ali, o eu lírico, vamos dizer assim, não admite o medo, talvez não tenha, e vai continuar resistindo. Tá? Vamos lá. Ainda aqui, discursos marginais, dor, decepção e raiva. Obviamente, falar sobre essas posições marginais evoca dor, decepção e raiva. Não há histórias pessoais, não são histórias pessoais ou reclamações íntimas, mas sim relatos de racismo. Tais experiências revelam a inadequação do academicismo dominante em relacionar-se não apenas com sujeitos marginalizados, mas também com nossas experiências, discursos e teorizações. Elas espelham as realidades históricas, políticas, sociais e emocionais das relações sociais em espaços acadêmicos, deveriam, portanto, ser articuladas tanto teórica quanto metodologicamente. Tá? Então, vejam, ela remete àquelas falas em que diziam, o que você fala é interessante, mas é muito subjetivo, é muito lírico, isso não é acadêmico, é pouco acadêmico. Tá? Aqui no Brasil, desde algum tempo, tá? Não vou dizer quanto tempo, ao tal mimimi, ao discurso do mimimi. Tá? Então, acusam determinados sujeitos, homens e mulheres, de que aquilo tudo é mimimi. Tá? E é mimimi por quê? Porque esse discurso, ele transgride o que frequentemente
aceito, é dito pelos poderosos, por aqueles que dominam determinadas falas, mesmo não sendo representantes, ou mesmo não tendo as experiências, ou mesmo não sabendo do que se trata aquela fala que eles chamam de mimimi. Aqui ela vai dar um exemplo, por exemplo, dos escritos do Frantz Fanon, tá? E da Bell Hooks. Eu trouxe aqui para vocês um outro pensador, ele também era médico também, porque ele foi escritor, ele foi líder político martiniquês. Ele se chama Aimé Césaire. O Aimé Césaire, esse texto foi traduzido muito recentemente no Brasil, chama-se Discurso sobre o Colonialismo. Eu vou ler para vocês. Não é o primeiro capítulo, que não está dividido em capítulos. A primeira parte, tá? E como esse discurso aqui no Brasil, tá? O pessoal nem conhece quem foi Aimé Césaire, mas já ia dizer que é mimimi, tá? Que ele estava sendo violento e coisa que eu vá. Tá? Mas ouçam o que ele escreveu. Uma civilização que se mostra incapaz de resolver os problemas que seu funcionamento provoca é uma civilização decadente. Uma civilização que opta por fechar os olhos para seus problemas mais cruciais é uma civilização doente. Uma civilização que se esquiva diante de seus princípios é uma civilização moribunda. O fato é que a chamada civilização europeia, civilização ocidental, tal como foi moldada por 2 séculos de governo burguês, é incapaz de resolver os 2 principais problemas aos quais sua existência deu origem: o problema do proletariado e o problema colonial. Levada ao tribunal da razão e ao tribunal da consciência, a Europa se mostra impotente para justificar-se. Cada vez mais se refugia na hipocrisia, tanto mais odiosa por ter cada vez menos chances de enganar. A Europa é indefensável. Parece ser essa a constatação que os estrategistas norte-americanos estão sussurrando. Em si, isso não é grave. O grave é que a Europa é moral e espiritualmente indefensável. E hoje acontece que não são apenas as massas europeias que incriminam, mas a acusação é proferida no plano mundial por dezenas e dezenas de milhões de pessoas que das profundezas da escravidão se erigem em juízes. Você pode matar na Indochina, torturar em Madagascar, aprisionar na África Negra, sediciar nas Índias Ocidentais. Os colonizadores agora sabem que têm uma vantagem sobre os colonialistas. Sabem que seus senhores provisórios estão mentindo. Portanto, seus senhores são frágeis. E já que hoje me pedem para falar sobre colonização e civilização, vamos direto à mentira principal a partir da qual todas as outras proliferam. Colonização e civilização. Ele vai, aí o Aimé Césaire, ele vai demonstrar como essas duas categorias não combinam. Colonização e civilização não dá certo, tá? A maldição mais comum nessa questão é a de ser enganado em sua boa-fé pela hipocrisia coletiva. Perita em situar mal os problemas para melhor legitimar as odiosas soluções oferecidas. Em princípio, o que é a colonização? É concordar que não é nem evangelização, nem empreendimento filantrópico, nem vontade de empurrar para trás as fronteiras da ignorância, da doença e da tirania, nem expansão de Deus, nem extensão do direito. É admitir de uma vez por todas, sem recuar ante as consequências, que o gesto decisivo aqui é do aventureiro e do pirata, dos merceeiros em gerais, do armador, do garimpeiro e do comerciante, do apetite da força, com a sombra maléfica por trás de uma forma de civilização que, em um momento da sua história, se vê obrigada internamente a estender à escala mundial a concorrência de suas economias antagônicas. Esse aqui é só um trechinho para vocês terem uma ideia de como o Aimé Césaire vai
vai tratar a questão da colonização e como é incongruente, como dissonante essa proposição de colar a ideia de civilização com a ideia de colonização. Tá? Então, vejam, esse tipo de texto, assim como da Grada Quilomba, assim como do Frantz Fanon, que ela cita aqui, só para ficar em exemplos que vocês reconhecem, tá? É considerado subjetivo, é considerado, vamos dizer assim, muito panfletário, é considerado mimimi, para usar uma gíria corrente neste país, Brasil de hoje, tá? Mas não, essas são as falas desses sujeitos, tá? E precisam falar, tá? E vejam, a Bell Hooks diz o seguinte: quando produzimos conhecimento, argumenta Bell Hooks, nossos discursos incorporam não apenas palavras de luta, mas também de dor, a dor da opressão. E ao ouvir nossos discursos, pode-se também ouvir a dor e a emoção contidas em sua precariedade. A precariedade, ela argumenta, Bell Hooks, de ainda sermos excluídas e excluídos de lugares aos quais acabamos de chegar, mas onde dificilmente podemos ficar. Tá? Então, e aí, uma história que a Grada Quilomba conta, vocês viram como foi difícil para ela chegar ao doutorado, né, na Alemanha. Inclusive, pessoas aqui que eu imagino, tá, gente, que sejam, assim, técnicos administrativos, secretários, pessoas que confeririam o papel, né? E que falam para ela que ela precisa disso, daquilo, daquele outro, tá? E ao final, isso está lá na página 61, parecia que eu finalmente encontrara todas as condições necessárias para me inscrever. Quando finalmente tive meu último encontro com uma das diretoras no departamento de registro, ela sentou na minha frente, meus documentos na mão, e de maneira persuasiva perguntou-me se eu tinha certeza absoluta que eu queria me inscrever como candidata ao doutorado. Meu Deus! Depois desse périplo, depois de exigências que não eram exigências, depois de situações vexatórias, ela ainda, vamos lá, vamos assim, chegando a conhecer a língua alemã, ainda a pessoa tem a desfaçatez de fazer esse tipo de pergunta. Ela explicou que eu não precisava e adicionou que deveria considerar a possibilidade de pesquisar e escrever minha tese em casa. A casa que ela se referia é invocada aqui como imagem. Eu fiquei me perguntando, que casa? A casa dela na Alemanha, a casa dela em Portugal, o que essa mulher imaginava que fosse a casa dela, que poderia ser em África, casa, tá? E por que ela não deveria estar em contato com os outros? Não sei, tá? E aí tem o lance da biblioteca, que também foi bastante constrangedor. E aqui, eu me lembrei, eu não encontrei o livro, tá bem, gente? Mas existe, ele já faleceu na década de 1990, foi em 92. Um escritor argentino chamado Néstor, achado, né? Néstor Perlonger, ou Perlonger, não sei como vocês pronunciariam, escritor argentino. Ele ministrou aulas no Brasil, tá? Ele foi um dos primeiros pesquisadores aqui no Brasil a estudar a questão dos nichês, tá? Especialmente na cidade de São Paulo. E ele, uma época, ele foi para Paris, para Sorbonne, se não me engano, para fazer mestrado, doutorado, e ele passou por situações vexatórias muito semelhantes à da Grada Quilomba na Alemanha. Eu não encontrei aqui o texto em que ele relata isso, tá? Mas ele vai falando de como aquela experiência hostil na França, mas exatamente em Paris, o desgostou mais ainda do que ele já estava. Tá? E aí a gente fica pensando, porque se eu bem me lembro do texto, isso não fica claro, mas ele, como latino-americano, era argentino,
e ele também como homossexual. Numa época, veja lá, década de 80, em que a questão referente ao vírus do HIV, a AIDS, estavam, vamos dizer assim, em polvorosa no mundo, né? Especialmente neste mundo europeu e no mundo norte-americano, e ele era um homossexual, tá? Então, não sei quais dessas condições, o fato de ser latino, homossexual, o fato de ainda estar se aclimatando ao francês, ele passou por situação semelhante à da Grada Quilomba. Mas ela ficou, ele acabou voltando, ele não estava mais na Argentina, porque ele se exilou no Brasil por conta da ditadura militar argentina, da ditadura argentina, e aqui no Brasil ele morreu em São Paulo, em 92, ele ministrava aulas na Unicamp, dentro desse currículo acadêmico dele, e os estudos dele foram muito importantes aqui no Brasil. Então, vejam, a situação, ela, uma mulher negra, portuguesa, na Alemanha, ele, um intelectual latino-americano, argentino, homossexual, ainda, vamos dizer assim, enveredando pela língua francesa e também sendo hostilizado na Europa. Né? Então, me lembrei disso. Se eu encontrar o livro, depois eu faço uma referência para vocês. Tá? E que mais? E, para findar, eu gostei muito da citação, tá? Que a Grada Quilomba faz do texto do Frantz Fanon. Tá? Deixa eu ver qual deles é. Tá? Que eu Fanon, tá? que é sempre uma referência. Fanon. Sim, esse tem tradução em língua portuguesa, tá, gente? Pele Negra, Máscaras Brancas. A última tradução que nós temos é uma tradução bem feita, tá? É da Universidade Federal da Bahia, tá? Há um trecho que ela cita, tá lá na página 66, tá? Tínhamos médicos, professores, estadistas, sim, mas em todos esses casos, algo de insólito persistia. Nós temos um professor de história senegalês, ele é muito inteligente. Nosso médico é um negro, ele é muito cordial. Era o professor negro, o médico negro. Eu que começava a fraquejar, tremia o menor alarme. Sabia, por exemplo, que se um médico negro cometesse um erro, era o seu fim, e o dos outros que o seguiriam. Na verdade, o que se pode esperar de um médico negro? Desde que tudo corresse bem, punho-no nas nuvens, mas atenção, nada de enganos, de forma alguma. Médico negro não saberá jamais a que ponto sua posição está próxima do descrédito. Descrédito e desgraça, de fato, porque se parece estar dentro da barriga da besta. É uma expressão de Stuart Hall. Assim, lógico, não sei se é tão lógico, mas às vezes, em alguns lugares de poder em que nós estamos, aqui falando de nós, mulheres, sejamos negras, brancas, indígenas, quaisquer umas, a gente também pisa em ovos, esperando o momento, nossa, ela está ali, está fazendo uma coisa legal, um cargo administrativo, CEO de uma empresa, mas a hora que uma determinada situação acontece, nos acusam, tá vendo? Mulher. Tá? Então vejam que a Grada Quilomba está aqui falando dos negros, das negras, mas aqui eu também estou pensando nesse texto da Grada Quilomba, tá? Não só esse excerto que eu trouxe para vocês hoje, tá? Mas no texto todo. E nós, minorias, que somos a maioria, estamos nesses lugares, vamos dizer assim, na corda bamba, tá? E nós precisamos pensar, inclusive, e sobretudo linguisticamente, como nós podemos instaurar novos modos de pensar, novos modos de dizer, novas epistemologias para lidar com tudo isso, tá bem? Bom, eu espero que a preleção, as falas tenham sido úteis para vocês, tá? E pretendo fazer a gravação da próxima aula ainda esta semana, porque pelo meu cronograma estou com uma semaninha de atraso, mas farei o possível para
remendar não, para remendar às vezes graça, né? Então, eu agradeço muito, tenham todos uma ótima semana, temos por aí um feriado, né? Desejo um ótimo feriado também para vocês. Muito obrigada.